a gente tem essa carta hoje, né, que é o Contando Golpes, e o contar golpes, ele tem muito a ver com a carta anterior, tá? Eu entendo, assim, que é uma continuidade do que a gente viu na carta anterior, né? Essa carta de hoje, porque ela tem a ver, de novo, com esses códigos que a gente trata, como se comunicar com o mundo, né? E assim, eu acho que o se comunicar com o mundo muitas vezes é colocado, a gente acha que deveria saber, né? Mas eu creio que é um aprendizado que a gente tem toda a vida. Não é algo fácil, né? Aprender os códigos do mundo. Ela vai falar, né, de como a gente age quando a gente tem vitórias e derrotas, né? Como a gente age com a gente mesmo e como a gente age com o mundo quando a gente tem uma vitória, conquista algo, né? Ou também quando a gente tem uma derrota, perde algo, é roubado em algo, né? Se frustra em algo. Então, eu creio que existe uma arte de se relacionar com o mundo, né? E essa arte é muitas vezes tratada como algo evidente que a gente já teria que saber, né? E eu acredito que as pessoas passam toda a vida aprendendo a se relacionar com o mundo, e até o último momento da nossa existência a gente ainda está aprendendo a se relacionar com o mundo. Então, porque o mundo muda, nós mudamos, né? O momento existencial é outro. Então, quando eu era criança, como era ser criança no mundo, né? E quais as exigências que eu fazia comigo mesma e quais as exigências que o mundo fazia para mim como criança, né? Depois como adolescente, depois como adulto, né? Depois como pessoa madura e finalmente, né? Como ancião, anciã, que exigências existe no mundo e como me relacionar com esse mundo. Então, eu creio que nós passamos a vida inteira buscando essas respostas, né? Então, hoje, até a Valéria trouxe a questão assim de, como que eu não tinha me dado conta? Eu levei 50 anos para me dar conta, né? E bom, porque é assim, né? A gente não é só a Valéria, ou seja lá quem for, que tem dificuldade, às vezes, de se dar conta das coisas, né? Nós todos estamos desvendando o grande mistério da nossa própria existência, né? E desvendando o mistério de como expressar essa existência no mundo em relação às outras pessoas, né? O que é legal que eu expresse, o que é legal que fique para mim, né? Todas essas coisas não são evidentes, né? Não tem um livro que eu possa abrir e dizer assim, não, é assim que eu tenho que me comportar, e assim eu vou me sentir bem, eu vou me sentir feliz, e eu vou evitar conflitos, e não existe isso, né? É todo um aprendizado. Então, muitas vezes a nossa forma de agir no mundo nos conduz a sofrimento, e muitas vezes esse sofrimento ele vem de uma ação que a gente fez com a maior das boas intenções, né? E às vezes isso não é compreendido, às vezes não é, às vezes acontece que eu comuniquei de uma forma que não bate legal para os outros, para o mundo, né? E não teve alguém lá na minha infância, na minha adolescência, que disse, tu tem que fazer assim ou assado nessa situação, né? Porque as pessoas também não têm respostas. Então, existe, nesse processo de amadurecimento, né, existe ir tateando, né, ir vivendo, ir aprendendo com a própria vida, né? Mas, então, esse capítulo, né, ele vai justamente nos dar algumas pistas, né? Talvez, assim, a pedagogia dos índios, né, leve um pouquinho mais a sério essa coisa de poder dar uma noção mais clara de qual é a minha caminhada na vida, como eu tenho que agir em relação ao mundo, né?
como eu vou me colocar à frente das coisas que vão se passando na minha vida. Então, esse capítulo ele traz alguns códigos, né, que são interessantes de a gente pensar, né, e que eu vou começar a compartilhar com vocês agora, né? Então, ele vai trazer esses códigos muito a partir do arquétipo do guerreiro, né? Então, e a gente já tratou um pouquinho, né, do arquétipo do guerreiro da última vez. Justamente eu trouxe essa fotografia, né, do guerreiro, que tinha a ver com a maquiagem, né, a pintar a cara para a guerra, né? E então, na realidade, o ponto, né, que esse capítulo ele vai pegar é justamente nesse aspecto de quando eu vou para o mundo, né, enfrentar coisas, quando eu vou para o mundo abrir espaço, quando eu vou para o mundo agir nesse mundo, né, com essa força yang, desbravadora, de abertura, e que eu vou ter uma ação concreta no mundo que vai mudar coisas, né? Então, ele traz, né, a situação, inclusive, da época da colonização, né, da época que os europeus invadiram o continente americano e tentaram submeter os índios, né, e todos os conflitos que houveram em decorrência disso, né? E, e daí, então, ele fala que contar golpe significa as honras, né, que o guerreiro tem quando ele tem uma vitória, né? Então, são aquelas coisas simbólicas que o guerreiro tem, que através do símbolo vão contar as suas façanhas, né? E daí ele traz, em algum momento, a questão do escalpo, né? Que era aquela pele que se tira um pedaço de cabelo, né? Que se tira da cabeça da pessoa, como um troféu, né? De guerra, que às vezes, inclusive, se tirava esse escalpo com a pessoa viva ainda, né? E falando que, na realidade, não era um costume que os índios tinham, né? Mas que foi um costume que surgiu com a chegada dos europeus, né? Quando começou a se vender esses escalpos como um troféu exótico, né? Para europeus que queriam como souvenirs, né? Exóticos de um povo exótico, né? Que para o europeu era exótico. Então, houve todo um comércio também de escalpos, etc. Né? Então, é o que a Jamie Sams coloca no livro. Mas que, na realidade, os, os golpes, né? O que contava os golpes, ou seja, o que mostrava a história das vitórias, tinha muito a ver assim com questões simbólicas, coisas que a pessoa levava no seu cajado, colocava na parede do seu tipe, né, que é a cabana, né, e que, bom, era o jeito daquele guerreiro falar da sua vitória sem usar palavras, né? Então, aquilo simbolizava algo que ele tinha feito sem que ele tivesse que falar. Bom, e daí quando a gente trata do arquétipo do guerreiro, né, é super importante a gente diferenciar do soldado. Não que em algum momento algum soldado não seja um guerreiro também, né? A gente está falando de arquétipos aqui, então se a gente vai pegar a noção exata do que é um soldado, né? Não das pessoas que trabalham como soldados, eu não estou falando disso, né? Que algumas certamente vão ser muito guerreiras, né? Mas do soldado enquanto o que significa em nível institucional, né? E da história dos soldados também na, na história das guerras, né? Então, o que acontece na história das guerras? Desde que as guerras começaram a iniciar, houve digamos, um número de pessoas, né, que era convocado para essas guerras, e
que tomava a linha de frente, né, para fazer coisas que às vezes a pessoa nem era interesse dela exatamente, né, e também às vezes coisas que ela não entendia, né. E essas pessoas, em geral, elas não tinham muita importância lá para quem comandava a guerra, né? Era um pouco uma utilização dessas pessoas que a gente chama que são bucha de canhão, né? Ou seja, que estão ali para morrer sem saber muito o significado da sua morte, né? São enviados para uma situação onde que é muitas vezes iludidas, né? Eu acho que aquele filme que a gente viu outro dia, uma parte, né? O Hair, ele vai falar um pouco da origem, por exemplo, da revolta e do próprio movimento hippie, né? Como um movimento de contracultura, um movimento de busca que tinha muito a ver com a guerra do Vietnã, né? E a ilusão de que se vendia dentro do povo americano, que é um povo muito bélico, né? De que para os jovens, para os adolescentes que iriam para o Vietnã, como que eles iam ser heróis, né? E chegava lá, eles eram só um número, né? E que acabavam ou morrendo ou ficando super traumatizados, né? Com a brutalidade da guerra, né? Com a coisa horrível que é a guerra. Né? Então, o soldado, ele na realidade é um ser, né? Em nível de arquétipo, né? Não em nível da pessoa que ocupa essa função, mas em nível de arquétipo, ele é diferente do guerreiro porque ele não tem um nome, né? Ele não tem algo a ostentar, ele é um número a serviço, né? De uma totalidade que às vezes nem ele entende qual é. Né? Então, tá muito ligado ao anonimato, né? A perda da identidade. Bom, então, quando essa carta ela não está falando do soldado, ela está falando do guerreiro. Né? E daí a gente vai ver, dentro da questão do arquétipo do guerreiro, né? A guerra como metáfora, né? Dos desafios do mundo. Né? Porque tem a guerra mesmo, que é uma coisa horrorosa, né? E que assim é fruto da nossa doença como civilização, né? As guerras e em geral elas não têm nada a ver com a paz, né? Mas se usa a desculpa da paz para que se façam guerras, né? É louco isso, né? Ter a desculpa de que para manter a paz a gente tem que fazer uma guerra, né? E tem estudos que falam, né, de que as guerras, os conflitos que geram guerras, eles são cíclicos na história da humanidade e que faz muito pouco tempo que o ciclo como algo óbvio, né, que lá sei de tantos e tantos tempos tem que ter uma guerra, né? Isso faz muito pouco tempo que foi quebrado, né? No livro do Sapiens, o livro Sapiens do Harari, ele fala que que era assim era quase óbvio, não me lembro direito de quanto em quanto tempo, mas assim que não passaria 100 anos sem ter uma guerra, né? Menos, creio, né? E que nas sociedades tecnológicas de informação como a que a gente vive, uma das modificações que houve é que não necessariamente, né, se tenha que se basear em guerras. Isso não significa que a nossa sociedade seja saudável, né, mas que mudou alguma coisa e que poderia ser bem utilizada no sentido de criar uma cultura de paz, né? E certamente a gente está vivendo essa transição e que não é a nossa cultura não é atualmente uma cultura de paz, mas que existem grupos, né, que trabalham para que a gente possa atingir uma cultura de paz. Né? Mas então a guerra, né, dentro das questões que a gente está tratando dentro desse capítulo, né, dessa carta, a gente pode ver ela como uma grande metáfora, que é a metáfora onde está inserido o guerreiro, né? Então, o mundo como
um lugar labiríntico, um lugar que a gente não tem muito claro por onde ir e de como ir, né? E que não tem sinais claros, mas tem muitos desafios, né? Então, que esse guerreiro, né? E lembrando assim que o guerreiro ele vai para a guerra, né? Ou seja, ele vai enfrentar os desafios do mundo e ele faz o que tem que ser feito, né? Então, dentro do arquétipo do guerreiro tem isso. Às vezes ele faz coisas muito difíceis, né? Ele faz o que tem que ser feito. Então, nesse sentido, ele pode inclusive ser violento, mas na ação, né, do guerreiro quanto arquétipo, né, como arquétipo, não como manifestação pessoal de algumas pessoas que são guerreiras, né, mas como arquétipo em si, ele não está voltado exatamente para a violência, né, mas ele está voltado para os desafios do mundo e as coisas que têm que ser feitas. E às vezes algumas dessas coisas são muito duras. Mas às vezes também o que o guerreiro tem que fazer é dançar, é celebrar, é cuidar, né? Então ele faz o que tem que ser feito. Né? E o guerreiro, dentro desse arquétipo, existe uma abertura para dança, para alegria, para celebração, né? Para honra também, né? Então, são coisas que estão dentro desse arquétipo. Então, existe, né, no mundo desafios e armadilhas, né? Então, dentro desse arquétipo do guerreiro, né, existe tanto o desafio, né, como a armadilha. Então, às vezes, o guerreiro ele vai triunfar naquilo que é o objetivo dele, aquilo que ele está buscando na, entre aspas, guerra, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente está utilizando a guerra aqui como uma metáfora, né? O Jimmy Sands está usando como uma metáfora, onde pode significar outra coisa, significa os desafios do mundo. Mas como usando essa metáfora de forma ampla, né? Então, as guerras elas têm desafios, né? E elas têm armadilhas e às vezes algum guerreiro cai nas armadilhas e não é sempre que a gente triunfa, né? Às vezes existe derrotas também. Então, o guerreiro, o que a carta está buscando não é somente buscar o que eu faço quando eu tenho uma vitória, né? Como eu me posiciono, como eu me mostro para o mundo quando eu tenho uma vitória, mas também quando eu tenho uma derrota, né? Então, a derrota também, como eu me comporto frente à derrota, como eu me comporto quando eu caio dentro da armadilha, o que significa isso em nível de comunicação da minha presença no mundo, né? Então, voltando a dizer que a carta, ela está falando, né, de o que eu vou comunicar e como eu vou comunicar. Então, como eu comunico os meus momentos de glória e de triunfo e de vitória, né? E como eu comunico os meus momentos de frustração, de derrota, os momentos que eu não me sinto bem, os momentos que as coisas que eu planejei não dão certo, né? Então, ela está tratando justamente disso. Né? Então, aí eu trago de novo a questão de que esses códigos, eles não são códigos fáceis, né? São códigos que a gente passa toda a vida aprendendo a lidar com eles, né? De como a gente tem que se mostrar no mundo, né? Mas são códigos, e isso que é importante, são códigos que a gente pode ir montando eles e ligando eles à nossa identidade de forma a nos expressar no mundo, né? Mas é importante a gente saber que a forma como a gente age no mundo, né, e o que a gente comunica no mundo e como a gente usa esses códigos, eles vão causando impressões, eles vão afetando as pessoas, né, e vão dando impressões às pessoas e essas pessoas começam também a agir conosco em ressonância ao que a gente está comunicando. Né? Então, é importante a gente perceber, e eu acho que a carta traz muito isso, né? Desde a última carta que a gente viu, traz exatamente isso, que aquilo que eu estou comunicando, né,
está tendo uma ressonância, né? E às vezes essa ressonância não é a que eu gostaria, né? Por quê? Porque eu não estou tendo maestria em usar esses códigos. Como é que a gente chega na maestria? Claro que errando e usando mal os códigos, né? Mas é importante a gente validar de que é importante a gente aprender esses códigos, né? E dominá-los. Não nos deixar dominar pelo código, que era o que a carta anterior trazia, né? Eu não vou me deixar dominar pelo código, tipo assim, usar esse código para me esconder, para me submeter. Não, mas é importante eu saber que existe um código de comunicação que vai muito além da palavra, né? E que a minha presença no mundo está comunicando coisas. Então, quanto mais eu tiver consciência de que a minha presença do mundo está comunicando coisas e mais eu souber lidar com isso, né? Mais eu vou estar com essa presença com consistência, né? Expressando a minha identidade no mundo. Então, de novo, a gente vai ter aqui essa expressão no mundo como revelação da identidade, né? Como eu posso ser fiel a essa identidade, né? Podendo passar da forma mais justa possível, né? Quem eu sou no mundo. É claro que dentro da comunicação, né, a gente tem a parte não só de quem fala, de quem se expressa, mas de quem recebe também, né? Então, muitas vezes a dificuldade está em quem recebe também. A gente não pode ignorar isso, né? Mas a carta ela fala dessas coisas mais universais, né? Em nível de não está falando de detalhes dentro de relações, mas ela está falando de detalhes dentro de um contexto bem amplo, né? Que são sutilezas, digamos, né? Sutilezas que vão nos ajudar a ter uma comunicação mais eficaz com o mundo, né? Uma comunicação do quê? Da nossa identidade, da nossa presença no mundo. Então, a primeira coisa que a carta fala, né, o texto fala da carta, é que uma das coisas que não pode acontecer, né, é eu falar demais e agir pouco, né? Então, existe todo a gente sabe, né, que muitas vezes nós agimos ou as outras pessoas agem falando o que vão fazer, quem são, né, uma autopromoção, um prometer coisas que jamais vão ser feitas, né? E, então, eu acho que a gente vive num mundo muito assim hoje, né? Onde as pessoas usam a imagem, usam aquilo que falam, né? Como uma autopromoção, né? E agem muito pouco, né? Não tem uma ação eficaz, né? Então ficam como palavras muito vazias, né? E muitas vezes também a fala ela vem no sentido de contar os golpes, né? Ou seja, dentro da proposta da carta, né? Muitas vezes a gente está ali falando das coisas que a gente fez, que a gente conquistou, que a gente é o máximo, que nossa, olha que pessoa legal que eu sou, olha que pessoa maravilhosa que eu sou, ou pelo contrário, né? Também é um discurso de desvalorização, de coitadinho, de que nunca dá certo, né? Então, a carta ela traz que disso, né, dos meus triunfos ou das minhas derrotas, não sou eu que tenho que falar em primeira pessoa, né? Mas sim a minha presença deve comunicar para que os outros falem, né? Então que existe um código dentro dos guerreiros, né? De que eles contam os golpes através de sinais, né? De sinais que vão estar ali, como eu falei, que são signos, né, daquilo que eles conquistaram, né, e que são facilmente decifrados pelos companheiros, pelas pessoas que convivem naquela cultura.
né? Mas que ele não vai falar que ele é o super, que ele é o maior, que ele é melhor que os outros, que ele é isso, aquilo, aquele outro, que ele sabe fazer tudo, né? Porque quando nós agimos dessa forma, né, muitas vezes isso acaba depondo contra nós. Então, eu percebo muitas vezes, assim, né, que, assim, uma pessoa vai dar uma palestra, vai dar uma aula, ou mesmo está conversando com os amigos, né, e ela insiste muitas vezes em falar de si no sentido de se autopromover, né? E isso não ressoa de uma forma positiva, né? Porque é como um tentar se afirmar através de palavras, né? Isso não significa que a gente não deva falar das nossas vitórias, das coisas legais e falar da gente mesmo, né? Mas uma coisa é falar tentando mostrar algo, né? Ser admirado pelo outro, né? Em cima do que eu estou colocando, sem que o outro saiba das minhas ações, né? E como um se vangloriar disso, né? E outra coisa é falar da minha existência, das minhas histórias, das coisas que eu já vivi, né? E compartilhar isso como algo precioso, né? Eu acho que existe uma diferença aí. Então, a carta ela alerta muito isso, né? De falar um pouquinho menos, né? E agir mais, né? Mostrar ao mundo quem eu sou através das minhas ações e não de uma verborreia de do que eu acho que eu sou, né? Então, a carta ela traz muito isso, né? De que os guerreiros, então, eles usavam signos, né? Ou, ou objetos que falar. Por que, que eu falo signos? Porque para aquela cultura, alguns objetos, algumas coisas que o guerreiro usava eram óbvias. A pessoa olhava e já sabia o que, que significava, né? Se a gente vai usar a palavra símbolo, isso já fica um pouco contaminado pela subjetividade de cada um. Então, para um simboliza uma coisa, para outro simboliza outra. O signo, ele é mais direto, né? Então, um determinado risco, uma determinada cor, um determinado adereço que vai falar dentro daquele contexto cultural, né? Exatamente tudo que aquele guerreiro já fez, né? Então, o, o, os índios, né? Dentro do que a Jamie Sams coloca, eles utilizam muito para falar da sua presença no mundo e do que eles fizeram, esses signos, né? Então, que cada detalhe da roupa, detalhe da pintura, detalhe dos adereços que ele usa, não é por um acaso, ele está falando algo, né? Dentro daquela cultura, aquilo para outra pessoa que vê, ela entende o que está sendo falado, né? E voltando à carta anterior, né? É muito desonroso para os guerreiros quando ele usa algo, ele comunica algo que não é verdade. Então, isso tem que estar absolutamente fiel, né, à ação prática daquele guerreiro. E daí, então, o que a James Sams coloca, né, é que quais são as exigências do guerreiro de hoje, né? Então, se a gente pensar, bom, na época lá da, do, do início da colonização da América, da entrada dos europeus nos Estados Unidos, a gente vai ter, bom, a ação prática mesmo era a guerra mesmo, né? Então, era a oposição, né? Era a resistência ao que estava acontecendo, né? E daí ela coloca, bom, o que está acontecendo agora e como que a gente vai trabalhar, né, essa questão desse guerreiro, quais são as ações do guerreiro hoje no mundo onde a gente vive. E daí ela traz algumas coisas e eu também quero trazer algumas coisas que talvez eu esteja complementando aqui, né, de algumas coisas que eu fui refletindo, porque certamente quando a Jamie Sams escreveu esse livro não tinha pandemia, né, e as pessoas não estavam dentro de casa, ou tendo que ir para a rua numa situação
muito tensa, né? Ou muitas pessoas não tendo para onde ir, né? Não tendo onde morar, não tendo o que fazer, né? Então, essa situação que a gente vive hoje no mundo e aqui no Brasil também, né? De talvez de uma forma muito radical aqui no Brasil, todas as questões que a gente está vivendo. Então, como, né? Que guerreiro é esse? Qual é o papel do guerreiro hoje aqui, né? Então, lembrando que o guerreiro não é um soldado, né? Então, o guerreiro, ele pensa, né? Ele sabe o que ele está fazendo e ele tem discernimento. Então, pensando em tudo isso, né? Eu pensei, isso não é uma palavra que ela trouxe, mas eu estou trazendo, né? Que é a questão da lucidez. Eu acho que a gente vive num mundo com muitas mensagens duplas, triplas, né? Com muito fake news, com muito com muita assim desrespeito pela diversidade, né? Com muito conflito, com muita. Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é manter a lucidez, que não é uma coisa muito simples, né? O que significa lucidez? Significa ter essa visão mais clara sobre o que está acontecendo, né? Não enlouquecer frente a tantas coisas que acontecem, né? E que às vezes parece que a gente está dentro de um labirinto de espelhos, né? Que tu não sabe muito bem onde é que tá, para onde é que tu está indo. E bom, certamente a gente não, nenhum de nós sabe muito bem para onde é que a gente está indo, mas internamente, né? Manter a lucidez é conseguir estar centrado, harmônico, né? Navegando pelas marés aí, né? Pelas tempestades, mas se mantendo íntegro, né? Então, acho que um dos grandes desafios do guerreiro hoje é a lucidez, né? Manter a lucidez. Então, acho que outro grande desafio do guerreiro hoje é a empatia, né? Então, a gente vê aí a questão, mas como dentro desse arquétipo, né? Empatia, isso tem a ver com guerreiro? Sim, tem a ver com guerreiro, porque o guerreiro, enquanto ser íntegro, né? Como um arquétipo que representa a integridade, né? Ele tem a dimensão do afeto, né? E ele tem a dimensão de poder entrar em contato com o outro e se sensibilizar com o outro, né? Entender a emoção do outro. E muitas vezes as grandes ações do guerreiro têm a ver com a capacidade de empatizar, né? Porque quando eu tenho a capacidade de empatizar, eu descubro, né, com muito mais coerência e muito mais profundidade o que eu tenho que fazer, né? E o guerreiro é aquela pessoa que faz o que tem que ser feito. Então, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer, né? Muito em cima das relações empáticas, né? Então, muitas vezes, o fazer sem ter empatia, ele pode romper coisas importantes, né? Bom, acho que é uma das questões muito importantes para a humanidade hoje resgatar, né? A gente está numa cultura que está perdendo a capacidade empática, né? A empatia, ela se constrói em cima das relações humanas, né? Então, da capacidade de me colocar no lugar do outro, mas não é me colocar no lugar do outro num nível racional, né? É algo biológico que acontece automaticamente, né? Eu sinto a presença do outro, eu vejo a expressão dele, né? E isso imediatamente me deflagra algo dentro de mim, né? Onde eu me sinto ligada àquela pessoa. Então, a gente sabe que toda a tecnologia, né? Hoje a gente tem visto assim que a gente pode ter uma utilização da tecnologia para aproximar e para empatizar, né? Eu acho que a gente sabe por experiência, né? Que a gente pode empatizar e pode se tornar próximo a partir da própria tecnologia, que essa ferramenta ela pode servir para isso também.
mas quando a gente utiliza mal a ferramenta tecnologia, né, passando, principalmente dentro da educação de crianças, a só lidar com a tela, né, daí a gente está inibindo essa função biológica, né, e isso tem consequências bem nefastas, né, porque daí o outro passa a não existir, né, e é bem ruim isso, quando o outro não existe, né? Então, acho que isso é uma das questões que ela trouxe no livro, né? Então, que a solidariedade, né? Como uma das coisas que é importante o guerreiro de hoje desenvolver, né? Esse ser solidário, esse ser que se coloca, que através da empatia se coloca no lugar do outro, mas que também é capaz de uma ação concreta, né? No nível de oferecer a mão ao outro, né? Oferecer ajuda ao outro, se colocar numa ação concreta em relação às pessoas que têm dificuldade, né? E a gente está num momento histórico que eu acho que isso é super importante. Daí depois outra coisa que ela colocou, e eu acho que também serve muito, muito para a gente nesse momento, né? O guerreiro hoje, ele é um ser extremamente criativo, ele tem que ter criatividade, a coragem de criar, a coragem de criar a própria existência, a coragem de romper padrões, né? Porque os padrões já não existem mais, existem outras formas de ser no mundo, né? Então, a coragem de navegar nessas novas formas, criar novas formas, né? O grande desafio que sempre existiu, mas que agora é muito evidente, que é criar a própria existência, né? Então, a gente sempre teve esse desafio de criar a nossa própria existência. Mas agora as respostas que quem estava acomodado tinham, né, não existem mais. Então, estamos aí de frente com a necessidade de criar a nossa existência, né, querendo ou não, sem a possibilidade de fugir disso. Nós, durante muitos aí dezenas de anos a gente teve a possibilidade de se adaptar, né? E de entrar dentro dos quadrados que a sociedade nos criou e, bom, estar acomodado aí, não ter uma existência muito criativa, né? Passar a existência sendo um ser adaptado àquilo que a sociedade me exige, né? Mas hoje esses códigos se romperam, porque já não tem mais, não é mais daquele jeito, né? Então, talvez esse seja uma das coisas importantes desse momento histórico que a gente está vivendo, né? Porque, bom, em seguida a gente vai criar novas caixinhas e as pessoas vão ser convidadas, né, a entrar em novas caixinhas, em novos papéis, em novas formas de procedimento, né? Então, talvez essa porta que a gente esteja vivendo nesse momento seja um grande momento, né, para descobrir que a gente pode ter criatividade na nossa existência, né? Então, eu acho que é o grande convite que existe hoje e a porta está aberta. Pode ser que ela não esteja daqui a alguns instantes, né? Porque a nossa cultura é uma cultura especializada em normatizar coisas, né? E não só normatizar, como normotizar, né? Ou seja, tornar normótico, né? Ou encaixar as pessoas dentro de caixinhas, em padrões de comportamento, onde as pessoas param de pensar, param de sentir, param de existir. Então, uma das grandes coisas que é importante a gente ter nesse momento, como guerreiros, nesse mundo que a gente vive hoje, é o discernimento. Isso está muito ligado à lucidez, né? Mas é saber o que serve, o que não serve, o que eu quero, o que eu não quero, saber discernir onde eu tenho que agir e como que eu tenho que agir, né? Esse, claro, eu creio que é um dos grandes desafios ter o discernimento, né? Porque isso depende da experiência de vida, mas também depende de a gente saber pedir um auxílio, pedir uma opinião, né?
E depois a humildade, né? A humildade como uma característica. Humildade não quer dizer se humilhar ou humilhar o outro, né? Uma das, uma das coisas importantes do arquétipo do guerreiro, né? É que ele não busca a autoafirmação através do diminuir o outro, né? Ele busca se expressar no mundo e considera de valor, né? Também ver o valor do outro, né? Então, o guerreiro, ele consegue perceber o próprio valor e expressar esse valor para o mundo, mas na realidade, ele também percebe o valor do outro, né? Ele percebe o outro como guerreiro. E por isso ele não precisa humilhar ou ser humilhado. Então, a característica de ser humilde, né? É a característica de entrar numa dimensão de simplicidade. Então, talvez um dos grandes desafios que a gente tem é voltar à simplicidade, né? A gente não precisa ser tão sofisticado, tão sensacional, tão maravilhosamente estratosférico, né? Para ser no mundo. Existe uma simplicidade do ser no mundo. Então, voltar a essa simplicidade é um ato de humildade, né? É um ato de perceber, bom, eu faço parte e eu tenho essa contribuição a dar, minha contribuição tem valor, tem importância, né? Mas a contribuição de cada pessoa tem a sua importância também. Então, eu não preciso me sentir mais que ninguém. E daí, tudo isso, né, eu acho que a gente vai falar de lucidez, discernimento, solidariedade, né, dentro dessa presença da gente no mundo, e se a gente tira essa carta, né, e esse convite de expressar o meu valor para o mundo, de dar a minha contribuição para o mundo, porque quando a gente retira essa carta, ela está pedindo justamente isso para a gente, né, que a gente possa expressar o nosso valor para o mundo e contribuir com o mundo, né? Então, eu acho que o principal discernimento, né, desse momento é a gente saber quando dar o peixe e quando ensinar a pescar, né? Porque muitas vezes tem esse dito assim que fala de não, que a gente tem que não precisa dar o peixe, tem que saber, tem que ensinar a pescar, né? Sim, eu acho que a melhor coisa é ensinar a pescar, né? E essa deveria ser a nossa grande ação. Mas às vezes existe tanta necessidade, tanta fome, né? Que se eu não der o peixe, eu nunca vou conseguir ensinar a pescar, né? Então, ter o discernimento, a lucidez de saber quando eu tenho que dar o peixe e quando eu tenho que ensinar a pescar, né? Eu acho que essa é o grande desafio do guerreiro hoje.